Olá, vamos agora ver que a medida de Lebesgue além de ser invariante por toda a rotação, ela é ergódica para as rotações irracionais. Então, para provar isso, nós usaremos o critério das funções invariantes. Então, olhamos o espaço das funções de S1 do círculo com valores complexos, que são quadrado integráveis em relação a Lebesgue. Este é um espaço de Hilbert com um certo produto interno, então este produto interno, aqui, em que o t em 0,1, não é? Eu faço a passagem para os elementos de S1 via a função e elevado a 2π e t, com o t em 0,1. Então isto aqui, este é o produto interno neste espaço de Hilbert, ok? E uma das suas bases ortonormais é exatamente z elevado a k, ok? Em que o z é uma variável complexa, tá? O z é complexo, então se eu tomar um z em cima de S1 pensado como os complexos de módulo 1, né? Isto aqui corresponde a uma função cuja imagem essencialmente dá k voltas ao círculo, né? Então, se a φ é uma aplicação, é uma função f invariante, em relação a f, que é a rotação irracional, então nós temos o seguinte, temos que para quase todo ponto, então a φ é igual a φ após f, ok? Mas a φ, através da decomposição da série de Fourier equivalente em relação àquela base ortonormal, a φ se escreve como esta combinação linear de elementos da base, e a φ após f tem que se escrever com esta combinação linear, em que os elementos da base, agora o AN é uma constante, e o psiN, esta função é composta com a f, com a rotação irracional. Ok? Mas o que é isto? Né? O que é o psiN após f? Né? É elevado, aplicado num ponto qualquer do círculo, um ponto é elevado a 2πt. Né? Isto é simplesmente o quê? Bom, o f aplicado a E2πt é 2πit mais alfa, né? E o psiN é isto elevado a n, ou seja, multiplicar por n, é 2πin vezes t mais alfa. Isto pode ser enxergado como e elevado a 2πnt vezes e elevado a 2πin alfa, ok? O que pode ser escrito como e elevado a 2πn alfa vezes o psiN de e elevado a 2πit, para todo o t. Ou seja, esta soma, que é φ, é igual a AN, a soma dos ANs, vezes o psiN após f, e o psiN após f pode ser escrito como e elevado a 2πn alfa vezes o psiN. Certo? Então esta expressão tem que ser igual a esta. Esta soma, que representa a φ, tem que ser igual a esta soma, que representa a φ após f, porque a φ é invariante. QTP. Mas, como a psiK, o zk, é uma base ortonormal, então o resultado é que os coeficientes destas combinações lineares, este é um vetor, isto é o mesmo vetor no espaço de Hilbert, decomposto em relação à mesma base. Então, os coeficientes têm que ser idênticos. Então, os coeficientes aqui têm que ser iguais para todo o n, para todo o n inteiro. Mas observa que o alfa é irracional, ou seja, o e elevado a 2πn alfa é sempre diferente de 1 para todo o n. Ok? Portanto, este negócio aqui não é 1, enquanto o n seja diferente de 0. O único jeito disto ser 1 é o n ser 0. Tá? Porque se este negócio é 1, então significa que, né, o E2πin alfa é igual a 1, e 1 é elevado a 2πk alfa, né? Então, é 2πk, né? Então eu deveria ter que o 2πin alfa seria igual a um 2πk, para algum k em z, e isso implicaria que o alfa seria um número irracional. Perdão, um número racional, ok? Então, como isto é irracional, ele nunca é 1, exceto para n igual a 0,
E, portanto, eu concluo que isto só pode acontecer para n diferente de 0 se o an é 0. Então o an tem que ser 0 para todo o n não nulo. Concluo que esta expansão do φ, esta expressão de composição do φ na base ortonormal, tem apenas uma componente. A componente correspondente ao n igual a 0. Mas o ψ0 é exatamente a função constante igual a 1. Então a φ é constante. É constante é este valor a 0. Então mostramos que toda a φ em L2, que seja f invariante, tem que ser constante. Ou seja, nós provamos que a medida de Lebesgue é ergódica em relação a qualquer rotação de ângulo irracional. Ok? Em seguida, vamos mostrar que a medida de Gauss em relação à transformação de Gauss é ergódica.